Esta sintonia RBN 104,9 é uma sintonia que leva as boas novas, o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor. E o Senhor nos deu esta oportunidade nesse momento, tanto aqui de sábado, das 12 às 13, também na segunda-feira, das 13h30 às 14h30. O Senhor tem nos dado este local, este meio, este veículo de rádio para estarmos trazendo a palavra ao povo de Deus. O Senhor, nesse momento, Ele quer nos trazer um entendimento em relação ao que nós vemos e como nós vemos. A visão é tão importante, né? Nós vivemos na nossa expectativa de vida, o entendimento de vida, nós chamamos de cosmovisão, e isso nos conduz a fazer as nossas escolhas, a fazer os nossos planos e até de certa forma também ter os nossos sonhos. Então, todos nós enxergamos a vida através dessas lentes que são experiências, emoções, circunstâncias e expectativas que a vida ela vai nos construindo ao longo da vida. Nós vamos tendo essas emoções, essas circunstâncias, experiências, crises, muitas das vezes crises, situações, e que isso vai nos colocando dentro de uma perspectiva de mundo, um olhar, a gente chama de lente, e vai nos dando uma visão, uma construção de visão de vida e de mundo. Porém, muitas das vezes, essa visão ela é limitada, ela é distorcida, ela é curta, ela é muito prejudicial. Mas Deus, Ele nos chama através da palavra, nós vemos muitos exemplos disso, que Deus, o seu povo, que Deus comigo e contigo, Ele sempre vai nos chamar para calibrar esta visão que temos de nós mesmos, do mundo, das pessoas ao nosso redor, das circunstâncias que estamos. O Senhor, Ele sempre nos chama para ajustar o nosso olhar para que possamos ver como Ele vê. Para que nós possamos enxergar como Ele enxerga. E isso é muito importante. Muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia, na qual tiveram um momento da sua trajetória e caminhada de fé, este momento na qual Deus os chama para calibrar esta visão deles. Vejamos Abraão, o pai da fé, né? Aí ele foi imputado justiça, ele foi chamado de pai na fé. Mas Abraão, ali no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor tem um encontro com ele. E do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver que Abraão tinha uma visão humana limitada, mesmo ele já tendo as promessas de Deus em sua vida. Porém, todas as situações que aconteceram em sua vida até então fizeram com que ele tivesse uma visão limitada, humana limitada. Ele olhava para si e via a idade avançada. Ele olhava para Sara e a via também com a idade avançada. Olhava para Sara e via nela que ela não podia gerar filhos, ela era estéril. A esterilidade de Sara. Ele olhava ao seu redor e não via o herdeiro. E ele já tinha a promessa de Deus na sua vida. Ali no capítulo 13 de Gênesis, Deus já tinha feito a promessa dele. No entanto, o Senhor tem um encontro com ele no capítulo 15 de Gênesis. E fala: Abraão,
sai da tua tenda. Sai para fora. Olha para o céu. Olha as estrelas no céu. Vê se você consegue contar elas. Abraão, olha para a areia do mar. Areia, né? Da praia. Vê se você pode contar. Assim será a tua geração. O Senhor fala para ele. Então Deus estava dizendo para ele parar de olhar para as circunstâncias ao seu redor e para ele ver como que Deus via. Aleluia. E ele vê o que Deus poderia fazer em sua vida. Glória a Deus. Deus estava dizendo para ele, Abraão, olha as suas circunstâncias, mas eu sou o Deus do impossível. Então, Deus, quando Ele ajusta a nossa visão, nós passamos a olhar menos para a impossibilidade. Quando Deus tem um encontro conosco e nós deixamos esse encontro com Deus ajustar o nosso modo de ver, nós conseguimos olhar mais para as promessas e menos para as circunstâncias. Glória a Deus. Então a fé de Abraão ali, e a nossa fé, nasce quando nós temos essa visão ajustada. Quando Abraão teve a visão ajustada, a palavra de Deus diz, versículo 6, capítulo 15 de Gênesis, e Abraão creu no Senhor. Aleluia. Nós também temos o exemplo de Esther. Esther, ela é um exemplo para que nós possamos enxergar o propósito de Deus no lugar aonde Deus nos colocou. Esther, ela, ali no capítulo 4 de Esther, versículo 13, versículo 14, nós vemos que Esther, ela teve medo naquele concurso para ser rainha, de se aproximar do rei mesmo sem convite. Mas ela precisava fazer aquilo e ela fez. E depois que ela virou rainha, o povo de Deus foi perseguido. O povo de Deus estava sobre um decreto do rei, que o rei fizera, e o povo ele estava já condenado por esse decreto à morte. Mas Deus, usando o tio de Esther, Mardoqueu, né? Usando o Mardoqueu, o Mordecai, foi usado por Deus para ir de encontro a Esther. E dizendo, quem sabe, Esther, Deus não te colocou aí como rainha nesse lugar para, neste momento, você virou rainha para este propósito de salvar o teu povo. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou a ser rainha. Mardoqueu, usado por Deus para calibrar a visão de Esther. Então, Deus a colocou no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo. Aleluia. E ela não via isso, mas aí o Senhor foi com ela, de encontro com ela, através do seu tio Mardoqueu, para ajustar a sua visão. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele quer que nós enxerguemos o propósito no lugar onde Ele nos colocou. Então, quando nós temos essa visão de Deus, visão dos céus, calibrando a nossa, nós entendemos que nada é por acaso. A sua família, a família que Deus lhe colocou no meio não é por acaso. O trabalho que você está, lá o ambiente não é por acaso. A rua, o bairro que você mora não é por acaso. Temos que ver o propósito de Deus nos ambientes que Deus nos colocou. Temos também o exemplo de José. Eu acho maravilhoso ali, em Gênesis capítulo 45, versículo 5. José, ele poderia ver ali a sua circunstância, muita injustiça, né? Muita injustiça. Os irmãos o venderam, ele foi caluniado, ele foi preso, ele foi injustiçado por isso.
Então ele poderia ver ao seu redor a história da sua vida em justiça. Mas Deus, ele calibra a visão de José. Quando José ele tem um encontro com seus irmãos, que ele reconhece os seus irmãos, ele se apresenta aos seus irmãos como José, aquele que os seus irmãos tinham vendido, e agora ele era governador do Egito. Então José declara: foi Deus que me enviou a este lugar para salvar a vida de vocês. Olha só. José ele entende nesse momento que a cova, a prisão, a humilhação, a injustiça, tudo fazia parte do plano de Deus para salvar a vida da sua família, para salvar a vida do seu povo, para salvar a vida do povo de Deus. Então a dor, meus irmãos, a crise, a situação, as circunstâncias, muitas das vezes só faz sentido, a dor só faz sentido quando é vista pelo olhar dos céus, quando é vista com os olhos de Deus, quando a nossa visão é calibrada por Deus e nós conseguimos ver que a dor tem propósito, a crise tem propósito, a circunstância tem propósito. Como José. E muitos outros exemplos. Moisés tinha a sua dificuldade ali na sua fala, a sua incapacidade, mas Deus fez dele um libertador. Eliseu, ele via o exército de Deus que estava ali sobre ele, mas o moço de Eliseu não via. Então Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu diz: Senhor, abra os olhos dele para ele ver. E Eliseu viu os anjos de Deus ao seu redor, carros e cavaleiros de Deus em seu favor. Então, meus irmãos, a gente tem que calibrar a nossa visão com a visão de Deus, com a visão dos céus. E como é que nós calibramos? Pela palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor. A Bíblia ela é o nosso manual, o nosso óculos dos céus. É lá que está dizendo como que Deus quer que nós enxergamos, como que Deus quer que nós pensamos. Nós calibramos a nossa visão com o céu pela fé. A fé, ela nega a realidade. Se o Senhor me prometeu algo, a minha fé, e eu olho para a minha circunstância e não vejo, mas a minha fé vai tornar em existência aquilo que não existe. A fé, eu aprendi que a fé ela é como uma janela. Na verdade, a fé, se nós formos fazer uma comparação como uma casa, a fé é a parede. Na parede, nós temos a janela. Pela janela, nós conseguimos ver além, o horizonte, o além de Deus para a nossa vida. E na parede, nós empenduramos as coisas, né? Então é na fé que nós temos que empendurar nossos sonhos, a nossa vida. E pela fé, olhar como uma janela para além. Então, assim como Abraão, assim como Esther, assim como José, Moisés, Eliseu, tantos outros exemplos que a Bíblia nos dá, Deus quer nos ensinar, Ele quer ajustar o nosso modo de ver, o nosso olhar hoje. Ele quer que nós vejamos possibilidades aonde há impossibilidade. Ele quer que vejamos o propósito no desconforto, na crise, na dor. Ele quer que nós possamos ver o futuro, o amanhã e não somente o agora. Glória a Deus. Aleluia. Então, que o Espírito Santo venha agir em nossas vidas, calibrar a nossa visão de vida. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está passando, como você está, mas a palavra de Deus nesse momento, nesse nosso programa de hoje, deixe o Espírito Santo calibrar sua visão.
Deixa o Espírito Santo te tocar e ver através da visão de Deus. Não veja através da circunstância da sua visão, da visão humana que é limitada, não. Veja dentro da perspectiva de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos viver essa vida cumprindo o que a palavra diz. Que a palavra diz que somos mais do que vencedores. Se nós vivermos como a palavra diz, que a palavra de Deus diz que o justo vive da fé. O justo viverá da fé. E a palavra de Deus diz também que é de fé em fé. De fé em fé. Então, é isso que nos torna diferente dos que estão aí no mundo. Das pessoas, dos ímpios, das pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, que não têm Espírito Santo. O que nos torna diferente é esse modo de ver a vida. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Já estamos nos últimos momentos, nos últimos minutos finais do nosso programa. Queremos agradecer sua audiência, que sempre até aqui tem nos dado esse presente que é a sua audiência.